Série Concursos Fiscais. Auditoria. Aula 2. Evolução da auditoria. Com questões de provas anteriores comentadas. Evolução da auditoria. É um assunto que não é cobrado muito em prova, mas consta em alguns editais. É importante para um entendimento mais abrangente do assunto. E estudar a evolução da auditoria dá uma visão que auxilia na resolução de questões por meio de um raciocínio sistemático sobre os conceitos que estão sendo apresentados. A evolução da auditoria como técnica contábil sempre esteve ligada ao entendimento de seu principal objetivo, que é a emissão de uma opinião independente sobre a adequação das demonstrações contábeis financeiras aos princípios de contabilidade, às normas brasileiras de contabilidade, à legislação específica e, mais recentemente, à estrutura de relatório financeiro aplicável. No que se diz respeito à evolução da auditoria, buscando na doutrina, percebe-se que a doutrina não é pacífica quando se trata de evolução da auditoria. E é normal, até porque os autores utilizam dados diferentes para elaborar a linha do tempo da auditoria. Percorrem dezenas de livros para pesquisa e, obviamente, não chegariam ao mesmo resultado. Sendo assim, nós vamos basear as nossas aulas na obra de William Atiyeh, até para traçar uma sequência lógica da evolução da auditoria, nos remetendo a outros autores quando necessário. A contabilidade foi a primeira disciplina desenvolvida para auxiliar e informar o administrador. E podemos afirmar que a auditoria é uma especialização da contabilidade, destinada a ser usada como ferramenta de confirmação da própria contabilidade. O surgimento da auditoria está ancorado na necessidade de confirmação por parte dos investidores e proprietários quanto à realidade econômico-financeira espelhada no patrimônio das empresas investidas, tudo como fruto da evolução do sistema capitalista. Atiyeh afirma ser desconhecida a data de início da atividade de auditoria. Não tem uma data precisa, exata, mas, em sua obra, Atiyeh cita alguns momentos marcantes para o desenvolvimento do assunto, sendo o primeiro deles a criação do cargo de auditor do Tesouro, isso na Inglaterra, em 1314. Então, é a primeira referência que se tem acerca da atividade de auditor. E, muito depois disso, em 1880, foi criado a Associação dos Contadores Públicos Certificados na Inglaterra e, 6 anos depois, em 1886, foi criada a sua congênere nos Estados Unidos. A partir daí, o ponto principal da evolução da auditoria foi a criação da SEC, Security and Exchange Commission, em 1934, nos Estados Unidos, quando a profissão de auditor assume aí sua importância, tendo em vista que as empresas listadas em bolsas de valores foram obrigadas a se utilizarem dos serviços de auditoria para dar mais credibilidade às suas demonstrações financeiras. No Brasil, a evolução da auditoria esteve primariamente relacionada com a instalação de filiais e subsidiárias de firmas estrangeiras e, consequentemente, a obrigatoriedade de se auditar suas demonstrações contábeis. Resultado: a chegada ao país de empresas internacionais de auditoria independente. Com a evolução do mercado de capitais e a criação da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e da Lei das Sociedades por Ações, em 1976, a atividade de auditoria tomou grande impulso, mas ainda atrelada às empresas integrantes no mercado de capitais e do sistema financeiro.
Temos aqui um quadro cronológico da evolução da auditoria. É desconhecido a data de início da atividade de auditoria. O primeiro registro que nós temos de algo relacionado a isso é em 1314, como foi dito, a criação do cargo de auditor do Tesouro da Inglaterra. E em 1559 houve aí a sistematização e estabelecimento da auditoria dos pagamentos a servidores públicos pela Rainha Elizabeth I. Em 1880, a criação da Associação dos Contadores Públicos Certificados na Inglaterra, como foi dito aqui no decorrer da aula, e 6 anos depois, a sua congênere nos Estados Unidos, a criação da Associação dos Contadores Públicos Certificados nos Estados Unidos. Em 1894, tem-se aí a criação do Instituto Holandês de Contadores Públicos e, em 1934, a criação do SEC, que vem da sigla Security and Exchange Commission, também sediada nos Estados Unidos. Temos aqui algumas questões de concursos anteriores e o comentário das respectivas questões. Como foi dito no início, esse assunto não é muito cobrado em prova, porém existem bancas que cobram esse assunto, a evolução da auditoria. Então vejamos algumas questões. A questão número 10 sendo sequência da questão que vimos na aula passada, caiu na prova da Controladoria Geral de Estado do Piauí, no ano de 2015, e a banca elaboradora foi a CESP. A pergunta é a seguinte: a auditoria, que inicialmente era voltada para a prevenção de riscos, interpretação e orientação das operações, hoje se ocupa da tecnologia de revisão dos registros contábeis. Julgue certo ou errado. Bom, no início, a auditoria se preocupava com os registros contábeis, ou seja, se os registros estavam coerentes com as operações. Posteriormente a essa preocupação, se somou a verificação da legalidade e, atualmente, além da verificação contábil e de legalidade, a auditoria também verifica a eficiência, a eficácia e a economicidade das operações da empresa, ou órgão auditado, e com a prevenção de riscos. A questão inverteu a ordem lógica do desenvolvimento da auditoria. Portanto, o gabarito da questão é a alternativa E. Essa questão está errada por ter invertido a ordem. A auditoria, que inicialmente era voltada para a prevenção de riscos, interpretação e orientação das operações, hoje se ocupa da tecnologia de revisão dos registros contábeis. Então, alternativa errada. Questão de número 11. Caiu no concurso da Auge, Minas Gerais, no ano de 2009, também elaborado pela banca CESP. Diz assim a questão: as influências que possibilitaram o desenvolvimento da auditoria no Brasil não incluem a disseminação de filiais e subsidiárias de empresas estrangeiras, B, o financiamento de empresas brasileiras por instituições estrangeiras e internacionais, C, as limitadas circunstâncias de obrigatoriedade da auditoria, D, a expansão do mercado de capitais, e E, a complexidade crescente da legislação tributária. Algumas questões de prova não necessitam de grande conhecimento da matéria para sua resolução, pois a falta de lógica da alternativa torna a afirmação incorreta. É o caso da letra C, que afirma que, pela pouca obrigatoriedade da existência da auditoria no Brasil, esta se desenvolveu. Ora, a lógica sugere exatamente o contrário, pois nesse caso não haveria motivação para o crescimento da atividade no país. As demais alternativas constam da obra Auditoria, Conceitos e Aplicações, de William Thier, precisamente nas páginas 8 e 9, no qual o autor afirma que as principais influências
que possibilitaram o desenvolvimento da auditoria no Brasil foram a filiais e subsidiárias de firmas estrangeiras, b, o financiamento de empresas brasileiras através de entidades internacionais, né, procurariam aí mais transparência e mais eficiência, mais confiabilidade em relação à administração dos recursos que financiariam. D, evolução do mercado de capitais, um mercado crescente no país no período em que se desenvolveu e, consequentemente, exigiria aí um maior cuidado, uma maior fiscalização e, consequentemente, contribuiu para o crescimento da auditoria. E, criação das normas de auditoria promulgadas pelo Banco Central do Brasil em 72. E F, a criação da Comissão de Valores Mobiliários e da Lei da Sociedade por Ações. Então, são estes pontos aí que contribuíram para o crescimento, para o desenvolvimento da auditoria no Brasil. E para encerrar, questão de número 12, também elaborado pela banca CESP, também do concurso AUGE Minas Gerais 2009, que nos diz o seguinte: com relação às origens da auditoria e seus tipos, assinale a opção correta. Alternativa A: o surgimento da auditoria externa está associado à necessidade das empresas de captarem recursos de terceiros. B, os sócios gerentes e acionistas fundadores são os que têm maior necessidade de recorrer aos auditores independentes para aferir a segurança, liquidez e rentabilidade de seus investimentos na empresa. C, a auditoria externa surgiu como decorrência da necessidade de um acompanhamento sistemático e mais aprofundado da situação da empresa. D, a auditoria interna é uma resposta à necessidade de independência do exame das transações da empresa em relação aos seus dirigentes. E a alternativa é: os auditores internos direcionam o foco de seu trabalho para as demonstrações contábeis que a empresa é obrigada a publicar. Bom, o surgimento da auditoria se deu num contexto de necessidade de uma opinião independente para que se pudesse existir a confiabilidade das demonstrações contábeis pelos proprietários da empresa, representados por seus acionistas. Uma das formas que uma empresa pode se utilizar para a captação de recursos de terceiros é por meio da negociação em ações em bolsas de valores, que é quando a empresa capta esses recursos, né, com os acionistas, mas em contrapartida ninguém vai querer investir o seu dinheiro, os seus recursos em uma empresa onde não se confia em sua gestão e principalmente em seus números. Então está aí a importância do serviço de auditoria. Bom, assim pode-se afirmar que a alternativa A está correta. O surgimento da auditoria externa está associado à necessidade das empresas de captarem recursos de terceiro. Então, se não houvesse essa necessidade de se pegar recurso para aplicar na empresa, não haveria aí, portanto, talvez o surgimento da auditoria. Porque uma vez que essa necessidade existe, quem vai aplicar o recurso quer confiança. A letra B está incorreta, pois os sócios, gerentes e acionistas fundadores possuem mais informações que os sócios minoritários, né, que dessa forma necessitam do trabalho dos auditores independentes. A letra C está incorreta por trazer um conceito de auditoria interna. E a letra E está incorreta por trazer um conceito de auditoria externa. Portanto, aí a resposta alternativa, a resposta da questão 12 é a alternativa A. Bom, concurseiros, bons estudos, até a próxima aula.
Não esqueça de dar seu like, inscrevam-se em nosso canal no YouTube e até a próxima.